Gente, boníssimo dia. Estamos aqui para fazer um registro diferente da experiência que nós tivemos aí, né? Para se dar vida a uma piscininha comum de recursos compartilháveis para quem se fez presente, né, no DevConnect 2025 lá em Buenos Aires, na semana passada. A ideia hoje aqui é a gente fazer uma reflexão conjunta e depois a gente fazer uma reflexão e apreciação conjunta, né? E depois a gente, a gente de repente fazer o registro, né, de quem se fez presente, ou independentemente de quem se fez presente, né, de quem também chegou na piscina, mas quis suportar, né, rede suportar quem se fez presente, fazer um registro, né, da sua experiência. Então, essa que é a ideia hoje aqui, tá? A rigor, nós vamos ter a presença do Pedro Ivo, ele falou que ia, ia, ia se fazer presente hoje aqui, vamos ver se ele vai estar aqui com a gente, né? O Phil, né, o Felipe também, mas não sei, ele até agora não se manifestou. Eu sei que agora de manhã o Diogo Jorge está viajando, está voltando, então ele não tinha como estar aqui, né? E o Cauê, eu não sei dos compromissos dele, ele continua lá em Buenos Aires, mas não sei dos compromissos dele agora de manhã. Então, vamos lá, vamos começar aqui fazendo um check-in, um rápido check-in para dizer como é que você está chegando, né? Como é que está a sua energia, como é que você amanheceu esse dia, né? E a gente começar a sincronizar nossos fluxos aqui. E eu vou começar por quem primeiro chegou aqui na sala, que foi a Yara, né? Primeiro eu vou falar que eu estou chegando bem, né? A gente está finalizando essa semana aí muito intensa, e muita coisa ficou em aberto, na realidade. Esse que vos fala vai ter um monte de coisa para fazer esse final de semana, né? Porque eu estou envolvido com outras coisas para além. O Rerê toma uma boa parte das coisas que eu faço, mas tem outras coisas que eu estou envolvido, então normalmente eu dedico o final de semana para trabalhar essas outras coisas, né? Às vezes eu consigo trabalhar durante a semana, mas estou muito feliz que as coisas estão fluindo de uma forma muito interessante, muito incrível, né? De uma forma geral. E mais uma vez, muito feliz da presença do meu filho aqui. Mais uma vez, eu sei que muito estimulado, né, pela Yara que está aqui com a gente, mas não tem problema. De qualquer forma, ele está por aqui. E vamos nessa. Então, eu vou passar para você, Yara, para você fazer seu check-in, querida. Fica à vontade. Oi, oi, bom dia. É, chego bem, chego com energia boa, feliz e mais ainda desde que entrei na reunião. Passo para o Giuseppe. O Tá podendo Giuseppe, falar? o Ah, tá. Giuseppe, o Giuseppe está no encontro aí. Quer dizer, acho que ele vai conseguir. Será que Vai fez conseguir lance no de máximo. limpeza? Porque a gente não Não, consegue então tudo bem. pagar É só escrever no resgate chat, eu acho, né? foi por empenho. Tudo bem, José. Se manifesta aí pelo chat que está tudo beleza. Então, Yara, passa aí pro seu pai ou pro Enzo. Fica à vontade. Pode ser pro Enzo, então. Oi, eu acordei bem, rapaziada. Eu tô bem, tomei banho já. Vou até ter um brinquinho aqui. Enfim, é isso. Passa. Show de bola. Catito, tem um catito aí, filho. Olha lá, catito. Que fundo é esse, ó? Caramba, como é que isso aconteceu? É tipo o Clarkson. Muito bom dia. Eu chego no maior astral, pelo visto, né? Chego estratosférico, sem nem me dar conta. Então, celebro, um momento da gente estar aqui. Celebro todos os movimentos, todos os intentamentos e as cocriações. Então, amarradão, Enzo, isso aí, meu irmão, muito maneiro, cara, muito maneiro mesmo. Bom, é isso. E expresso isso assim, né? Dá vontade de estar junto presencial de novo.
toda hora, né? Então, já fica a dica, piscinas comuns de rede viabilizar mais momentos presenciais, assim. Isso é bem legal também, né? Mas também fiz uma brincadeira, porque a gente está aqui para conversar sobre as colheitas, né, das últimas piscininhas, assim, mas não necessariamente a proposta precisa ser só por piscinas, né, pelas pools. Então, vamos nessa, uma ótima manhã para todos nós. Retorno a palavra, Vi. Maravilha, vamos lá, gente. Bem, a principal questão que eu acho que é importante colocar é que essa dinâmica das piscinas ou das piscininhas comuns de recursos compartilháveis, né, ela é um baita de um mecanismo, tá, para que a gente possa gerar equidade de qualquer outro recurso com relação ao recurso monetário, né, recurso fiduciário, ou até mesmo cripto, né, e um baita mecanismo de mútua coordenação de acesso a esses recursos, né, onde a gente tem a capacidade de retomar essa nossa natural como nós somos uma espécie social, né, somos uma espécie gregária e social na nossa essência, né, embora evidentemente por uma questão dos nossos ancestrais, né, lá das savanas africanas, lá de quase 300, 250, 300 mil anos atrás, né, a gente já tinha uma dinâmica coletivista, já tinha uma dinâmica, né, da gente agir coletivamente, mesmo que a gente passasse boa parte do tempo nas árvores, né, a gente descia, né, a gente não tinha desenvolvido tecnologia como a lança ou a pedra ou coisa, a gente estava ainda para fazer isso, né, ao curso da evolução, mas tínhamos a vantagem de ter um córtex pré-frontal gigante, né, que é só menor do que o córtex pré-frontal da baleia azul, para vocês terem uma noção, que é o maior mamífero do planeta, aliás, de todos os tempos, né, 35 metros de comprimento, gigante, né, que vive nos oceanos desse planeta maravilhoso. E a gente ainda ia desenvolver começar a ter uma consciência, e não só uma ciência, do quanto a gente consegue trabalhar com predição de futuro, né, do que a gente ia precisar futuramente. Porque uma boa parte dos animais, né, aqueles que a gente teve capacidade de observar, de estudar melhor, eles parecem ser muito mais sencientes do que conscientes. Ou seja, eles trabalham com a noção de sentidos, né? Ou seja, para eles o momento é tudo, né? Cada momento é vivido em cada momento. Quer dizer, embora evidentemente você vai ter nuances disso, né? Você vai ter pássaros, por exemplo, você vai ter golfinhos, você vai ter o polvo, você vai ter as próprias baleias, você vai ter outros mamíferos e não mamíferos, até mesmo insetos, que eles também parecem ter uma capacidade de predizer o futuro, como as formigas, por exemplo, né, que sabem que elas têm que pegar todo tipo de folhagem para levar, né, para o formigueiro, porque aquele formigueiro, uma vez ele gerando energia, ele tendo alimento, né, ele consegue lidar bem com as intempéries, né, da estação do ano, quando está mais quente ou mais frio, coisa do gênero, né. Sem sombra de dúvida, até onde nós sabemos, a nossa capacidade vai muito além, porque a gente não faz só para a nossa questão instintiva de sobrevivência da gente, né, de nós com nós mesmos, né. A gente faz isso de uma forma muito mais ampla, muito mais amplificada. Mas os nossos ancestrais lá atrás, né, eles foram aos poucos criando essa consciência. Quer dizer, aos poucos a gente foi desenvolvendo esse córtex pré-frontal, né, a ponto de a gente não só imitar os lobos ou imitar os leões ou a gente fazer as migrações junto com os animais, mas deixar de ser só uma espécie que pegava os restos, né, dos predadores e passávamos a ser predadores também. Então, tem toda uma dinâmica evolutiva. O interessante é que os nossos corpos não acompanharam isso, né? Os nossos corpos. Os nossos corpos ainda respondem como se nós estivéssemos lá atrás nas savanas africanas. Eles conservam muita energia,
né? E é por isso que nós temos um alto grau de obesidade, né? Que vocês possam imaginar, eles conservam muita energia mesmo, né? Ou seja, não somos tão físicos quanto nossos ancestrais fomos, né? A gente estava em constante atividade, uma fisicalidade muito forte, né? E ao mesmo tempo nós desenvolvemos, ao mesmo tempo nós desenvolvemos, foi parte da nossa evolução como espécie, né? A questão do fight or fly, ou seja, ou de você lutar, você brigar pelo alimento que está ali disponível, ou você brigar, ou você se defender de alguma ameaça que está chegando ali, que pode ser um predador, né? Ou de você correr. E aí eu acho que essas situações são engraçadas, porque a gente vai descobrindo quão bons corredores nós somos. Embora nós não corremos com muita velocidade, nós somos muito lentos, né, com relação a até mesmo animais que a gente acha que são lentos, mas são muito rápidos. Os elefantes correm muito mais rápido que a gente. Elefante, tá, gente? Urso corre muito mais rápido que a gente, né? Então, assim, mais do que o Usain Bolt, né? Você não consegue imaginar o urso, né? Daquele tamanho todo do urso, correndo muito mais rápido que o Usain Bolt. Então, assim, só para vocês terem uma noção de como fisicamente nós somos muito mais frágeis do que um gafanhoto que consegue pular 50 vezes seu tamanho, né? Então foi essa capacidade nossa cognitiva, foi essa capacidade nossa de criar consciência a partir da ciência que deu nossas possibilidades. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque a dinâmica da piscininha ou da piscininha comum é, de muitas formas, uma dinâmica da gente resgatar muito dessas qualidades, dessas nossas capacidades gregárias e sociais que nós fomos desenvolvendo ao longo da nossa evolução. E quando eu falo nossa, eu não falo de nós com nós mesmos, porque a evolução ela é sempre uma coevolução. A gente evolui com tudo. Tudo evolui com a gente, nós evoluímos com tudo, entendeu? Então, quando a gente fala do fenômeno da vida, o fenômeno da vida ele é coevolução pura, né? Está tudo coevoluindo o tempo inteiro, porque existe uma constante relação de interdependência de tudo na natureza. Esse é o padrão da natureza, a total interligação de tudo, né? Tudo está interligado. Então nós fomos coevoluindo dessa forma. Num dado momento, né, a gente começou a desenvolver mais essa faculdade do racional, etc., e do próprio tecnia, da tecnologia, e de repente a gente começou a achar que pelo fato de termos sedentarizados e criado a hierarquia, cidades, hierarquia, impérios, civilizações, etc., que nós éramos muito diferentes de uma colônia de formiga. Se você parar para pensar bem, para uma formiga, uma colônia é uma espécie de um país, né? De um Estado-nação, vocês concordam? Olha para a colônia de uma formiga ou de um cumpizeiro, para o cupim individual é gigantesco, né? É uma coisa semelhante, né? Então a dinâmica da piscininha, ela visa isso, ela visa a gente resgatar, da piscininha, resgatar essa nossa capacidade de nos espelhar, de parearmos, de entrarmos num estado colaborativo, co-criativo, de a gente experimentar a interdependência, né? Percebe? Experimentar, ou seja, fazer a biomimética da natureza, né? A gente fazer o que a natureza vem fazendo há bilhão de anos, né? Então, assim, isso que é, na essência, a proposta. Mas, claro que também, né, ela tem a ambição de resgatar economias políticas baseadas em recursos dos nossos ancestrais, né? Os aborígenes australianos, que é baseado em mútuo acesso, dos quenianos, lá da África, que é baseado em troca, né? Troca de comprometimentos diversos, né? Eles não têm, isso é uma coisa importante de falar, Catito, eles não têm essa linguagem de produto e serviço. Hoje em dia talvez tenham, mas a piscina de comprometimento original, que tem centenas de anos lá do Quênia, né? Que é uma economia política baseada em recursos, não fala de produto e serviço, correto? Fala de comprometimento. O que eu me comprometo a fazer que você se compromete em troca, entendeu? É por isso que é a piscina de comprometimentos, né? De compromissos ou de comprometimentos. Então, é um tipo de economia muito interessante. E você vai encontrar... Pode falar, querido. Bom,
Só para não deixar passar, essa é uma outra coisa que a gente sintoniza muito, cara. Quando na proposta de aula para as crianças, assim, eu acabei inserindo jogos de tabuleiros ancestrais, né? E aí nessa dinâmica de experienciação do que se assemelha ao que a gente está comentando, o jogo Mancala é um ótimo exemplo disso. Além de ser excelente para introdução à matemática, introdução à agricultura, mas Mancala era uma forma de, olha que legal, gamificação é, ancestral, né, de partilha. Né? Tipo, eu usava o abacate como os meus abacates como meus peões, você usava seus cajus. E a gente ia na dinâmica da bancala, que um dia a gente brevemente já vai brincar junto. Essa troca acontecia na dinâmica do game, sabe? Era bem interessante, de uma forma bem lúdica, eles exercitavam isso, sabe? Não declaradamente, sem ficarem filosofando, tá, sabe? Era bem interessante. Africano, né? Muito legal ser lembrado. Eu vou botar aqui para quem. Você tem como jogar o Mancala online agora pelo Crazy Games, né? Eu vou botar aqui, ó, para quem não conhece. Bacana você ter lembrado disso, que é o título. Eu ia falar também da questão da teoria dos jogos, né? Eu ia passar por ele. Tá aqui, ó, o online, para quem não conhece, tá aqui, ó. No Crazy Games tem a versão online, o Mancala clássico, né? Bem, então vamos lá. Então o que acontece? Obrigado, Catito, por essa contribuição muito legal. Bem lembrado. Aliás, tem um outro. Quem aqui já não ouviu falar de Monopólio, né? Monopoly, né? Um jogo de game board, né? Monopoly. Tem um outro chamado Commons Poly. Já ouviram falar do Commons Poly? Commons Poly. Eu vou botar o link do Commons Poly para vocês darem uma olhada aqui. Acho que vocês vão se amarrar. Aí, dá uma olhadinha que vocês vão gostar. Eles fizeram uma versão de board, né? Que você, tipo, jogo de mesa, né? Físico, né? Analógico, que eu achei até meio carinho. Mas assim, eu achei incrível. Tá? Ficou bem bonitão aqui. Eu vou botar aqui para vocês darem uma olhada. Né, o Commons Poly. Aí, ó, o Commons Poly. Então, pronto. Então, gente, seguindo aqui, então o que acontece? Uma das coisas que a gente ainda não chegou lá, não vamos chegar, tá? No que diz respeito a essa dinâmica das piscininhas, é ter versões gamificadas dela, entendeu? Ter versões gamificadas para todas as idades e todos os gostos, assim, como você falou, para crianças, para pessoa, a gente tem uma dinâmica gamificada, né? E esse jogo, Mancala, o próprio Commons Poly, ele pode servir de referência para isso, né? Não significa dizer que toda a dinâmica de piscina vai ser naturalmente gamificada, mas a gente não vai chegar lá, porque a gente ainda está criando, acredito em vocês não, os primitivos cyberculturais. Porque, para quem não sabe, a piscina comum de recursos compartilháveis, ou as piscininhas, são um primitivo cybercultural do Rerê. Ou seja, elas são um blueprint Web3GG. Entendeu? São uma matriz para conversar com essa camada cibernética que a gente quer na vida, né, chamada Web3GG. Né? Então, a gente já está ainda literalmente prototipando isso. Né? E para vocês terem uma noção de como esses processos, essas dinâmicas, elas demoram um tempo, né? Nós estamos fazendo isso desde 2022. Ou seja,
Nós estamos literalmente cocriando essa dinâmica da piscina, esse default dessa piscina comum baseada, né, baseada nas economias políticas, na economia política dos aborígenes australianos, né, há 3 anos. Basicamente isso, né? Há 3 anos. E olha quanta coisa evoluiu, né, de lá para cá. Para quem pegou no início, né, daquela coisa muito crua que a gente estava fazendo no início, o que hoje está, né, digamos aí, entre aspas, sofisticação de como hoje a coisa é feita. A ponto de vocês verem que a coisa funciona. Ou seja, não é só um exercício conceitual filosófico, vocês concordam? Ela literalmente é uma dinâmica que ela, com todas as adversidades, com toda a falta de tempo, com todo o umbiguismo, né, o ego das pessoas, com toda a falta de visão ou de consciência do seu entorno, ela funciona. Né? Tem funcionado, tem rede viabilizado inúmeras coisas. Mas hoje o que eu queria explorar com vocês é como essa última... E a gente ultimamente tem feito uns testes de estresse. O que é um teste de estresse? A gente tem testado até quando, em espaço e tempo, a gente consegue, sabe, vale a pena a gente jogar energia para energizar a ignição, cocriação e depois a dinamização de uma piscininha comum de recursos compartilháveis, né? Então, o que eu vou fazer hoje com vocês aqui compartilhando aqui a tela, se eu conseguir, não estou sei que eu consiga, a gente vai fazer uma reflexão conjunta, né, baseada aí nessa última piscininha do Dev Connect. Tá? Vou fazer uma reflexão conjunta rápida aqui. Já baseado no retorno que já obtivemos. Para quem não sabe, a Carol, ela conseguiu, né? Está abrindo aí, galera? Vê se eu consigo abrir. Abriu aí? Abriu, dá pra ver. Aham. Vamos ver se mantém, né? Vamos ver se mantém. De manhã, banda larga aqui é banda curta. Não tem muito jeito. É banda curta. Ele fica o tempo todo assim, como vocês estão vendo. Pô, gente, não conseguiu, infelizmente. Não conseguimos. Não vai ficar sem. Tá? Bem, eu vou falando aqui, vocês vão entender. Eu vou falando aqui, vocês vão pegando aí, tá bom? Então é o seguinte. Deixa eu só resetar a planilha novamente. Quero lembrar que qual foi o principal motivo, né, que a gente se resolveu fazer a ignição com a criação dessa piscininha comum para o Dev Connect da UNITC. Vamos ver se vocês estão recordados aqui, né? Vou começar por você, Catito. Qual foi a principal preocupação nossa? Né? Por que nós fizemos isso? Vamos ver se você está recordado. Catito? Bom, Tá. se eu bem me recordo, foi para rede viabilizar a, a- tanto a presença de quem estava indo, como de quem estava já presente, né? E muito também associado a gente conseguir estar desenvolvendo ou experienciando mais uma edição da Desconferência 404, e também a gente estava co-criando o Manifesto Regen. Isso aí, querido. Muito bem colocado. Então vamos lá.
que conseguiu acontecer de tudo isso que você listou? Né? Esse que vos fala chegou a gerar um documento para ser base para fazer a cocriação do manifesto. Quem aqui chegou a dar uma olhada nesse documento? Você chegou a dar uma olhada no documento, Catito? Catito, sim. Yara, você conseguiu, Yara? Não olhei, não. Tá. Ele está ali naquele ponto de contato que a Deruila criou no Telegram, do manifesto. Tá? Ele está ali. Onde meu filho está também. Não sei se ele também conseguiu dar uma olhada, mas enfim. Não. Mas, você não viu, né? Então, assim, eu criei aquilo. Ou seja, o que eu fiz? Baseado ali naquele encontro que a gente teve no Ethereum Latam, no IF Latam, né? Eu separei um tempo só para me dedicar a fazer uma espécie de report, né, histórico, do contexto histórico de finanças diretivas no Brasil, que serviu como um prompt, e eu trabalhei esse report junto com diferentes tipos de IAs, né, gerativas, e consegui produzir alguma coisa no espaço aí de um pouco menos de uma semana. Quer dizer, então, eu tive que separar um tempo para fazer aquilo. E acabou ficando muito em cima do laço, porque, mais uma vez, né, eu não consegui fazer isso a tempo antes do pessoal ir para o DevConnect. Já, quando ficou pronto, estava um ou 2 dias, acho que 2 dias antes do pessoal começar a ir para o DevConnect. Quem chegou a conferir foi o Marcelo Silva, né? Ele chegou a conferir, o Felipe conferiu também, o Pedro Ivo conferiu, mas nenhum deles deu um feedback do tipo, ok, vamos chegar junto para cocriar, né? Enfim, e tá aí, eu falei, então vamos deixar para depois do DevConnect. Então tá ali ainda, vibrando no campo, para saber se de fato, né, nós vamos cocriar ou não esse manifesto. Isso foi antes da gente fazer a dinâmica da piscininha. Correto? E a dinâmica da piscininha foi muito no fluxo da piscininha anterior. Não sei se vocês perceberam, né? Da piscininha comum que rediviabilizou a presença do Catito e da Yara lá no Ethereum Latam. Né? E foi muito em função de como a piscininha anterior conseguiu organizar o meio de campo, do que o Diogo Jorge da Água Florestal queria fazer e do que o Cauê da Greenpeace Brasil queria fazer. Ou seja, ela conseguiu encontrar um meio de campo onde esse meio de campo foi a Desconferência 404. Porque se ela não tivesse existido essa piscininha do Ethereum Latam, certo? Que também rediviabilizou a presença do meu filho, que está aqui, né? O Enzo, a gente não o Enzo não teria tido essa oportunidade, vocês também não, e acredite vocês ou não, o Diogo Jorge ia fazer uma coisa e o Cauê ia fazer outra. E eles fazendo parte da ecologia do Rerê, entendeu? Né? Tanto eles como pessoas, como projeto. Então, eu estou dando esse exemplo para vocês perceberem como é que essa dinâmica da piscininha ela é uma mão em várias rodas, não é uma mão numa roda só, é uma mão em várias rodas. De como ela de fato gera um campo, né? Um campo de interação, um campo de colaboração, um campo de cocriação que a gente não encontra naturalmente na sociedade. Nesse tipo de sociedade que nós criamos, essa lógica artificial que nós criamos aí fora, né? De escassez artificial, a gente não encontra isso no dia a dia. E as pessoas estão tão tomadas pelo seu próprio umbiguismo, né? Seu próprio egocentrismo, suas próprias questões, seu próprio projeto, tudo, né? Que elas têm uma dificuldade imensa de estabelecer uma visão mais holística, mais consciente do seu entorno. Elas ficam muito só baseadas no fight and flight, né? No fight and flight, ou seja, no reagir e se defender, né? Para suas próprias questões. Né? Então, tudo isso que eu estou falando, gente, é para vocês perceberem como... E detalhe, a gente fez a piscininha do IF Latam também, não tão em cima, né, quanto a piscininha do DevConnect. A gente teve ali 2 semanas anterior ao IF Latam, né, mas podíamos ter feito uma coisa muito mais interessante com a piscininha comum do IF Latam. Muito mais do que ela já foi, correto? E lá a gente conseguiu fazer uma dinamização de acesso a recursos. O que eu quero mostrar para vocês é que a gente não conseguiu fazer uma dinamização de acesso a recursos com essa piscininha comum do DevConnect.
Primeiro, não só porque foi super em cima do laço. Segundo, não só porque chegou pessoas novas, que já conheciam o Rerê, mas que essa dinâmica é nova para elas, como do Felipe, né, da Carol Santos, do próprio Pedro Ivo, embora o Pedro Ivo, né, seja um dos comercializadores do Rerê lá em 2022, ele ficou muito tempo, né, assíncrono, afastado da dinâmica. Então, isso que eu acho incrível. A gente conseguiu mapear tudo bonitinho, né, na ignição, em termos de necessidades, demandas, oportunidades, desafios. Né? Eu vou ler aqui para vocês, vocês vão sentir como é que, das coisas que nós listamos e dos recursos que nós disponibilizamos, como foi muito pouco muito diferentemente da piscininha comum do IF Latam, onde houve uma dinamização, vocês vão perceber como é que não houve dinamização de mútuo acesso aos recursos. Então, o que a gente botou como necessidades, né? O que a gente listou como necessidades? O que é necessidade? Né? O que é fundamentalmente básico, né? Suprir, né? O fundamentalmente básico, suprir, dar conta. Então a gente listou comunicação para conectar pessoas que chegam ao evento, né? Para facilitar a conexão e acolhimento dessas pessoas. Aí o que nós fizemos em função disso? Nós listamos que seria legal criar um ponto de contato. Vocês lembram disso? Aí eu falei, não vamos criar um ponto de contato, vamos criar um canal no Telegram do Rerê dedicado e temporário para isso. E quem criou, este que vos fala, criou lá o canal. Mas quando é que o pessoal chegou junto? Chegou muito tardiamente, né? Ou pouco usou, né, esse canal para conversarem, para interagirem, para trocarem. Né? Foi este que vos fala aqui, mais compartilhando o que cada um estava fazendo lá, estimulando, tagueando as outras pessoas, do que propriamente as pessoas chegando, né, e fazendo essa dinâmica. Né? Teve também o fato de que houve uma reconfiguração, não sei se vocês perceberam isso, mas houve uma reconfiguração do layout do Telegram do Rerê, que a Deruila, não sei se foi a Deruila, mas me parece que foi a Deruila, ela fez sem querer querendo, ou fez, não percebeu, que dificultou as pessoas saberem onde estava o canal. Ainda teve isso também, né? Saberem onde estava o canal no Telegram do Rerê. Aí depois teve que desconfigurar isso para voltar para o formato mais convencional, etc. Mas enfim, isso tudo, né, acaba sendo uma dificuldade ali. Né? Fez com que a Carol, por exemplo, só muito tarde que ela conseguiu chegar lá, etc. e fazer alguma coisa. Aí tem a questão dos custos de alimentação, né? Fora quem já estiver presente, mapear opções acessíveis com oportunidade de fazer parte da experiência da Regen Village. O Diogo Jorge, de fato, abriu a cozinha lá da casa que ele alugou, né, do Regen Village, para fazer o experimento Regen Village, o bazar, né, de trocas, para que todo mundo pudesse usar a cozinha, né, e pudesse fazer compras consorciadas de alimentos no supermercado, ou mercadinho, ou aproveitando o próprio bazar, etc. Mas cadê a rede de coordenação para isso? Não aconteceu. Né? E detalhe, a Carol estava lá, né, com dois jovens, né, do Chapadão, onde ela mora, aqui na favela do Rio de Janeiro, né, que deixa eu ver quem lembrar, é Cadu e a Lídia. Né? E ela estava precisando desse suporte para alimentação, porque tudo é muito caro. Né? E elas basicamente se alimentaram no evento. Né? Porque tudo que estava ao redor ali do evento, muito caro. A logística também de transporte também não era muito barata. Quer dizer. Então, ela está precisando desse suporte. No caso dela, até onde eu sei, ela tinha lá, digamos, uma espécie de caixa da própria Educar Mais, né, que é o projeto, junto com o suporte que amigos deram, vários amigos, que deu para suprir as coisas. Mas, enfim, o recurso que foi disponibilizado para isso não foi nem acionado, não foi nem dinamizado, para vocês terem uma noção. Né? Então, eu estou aqui listando para vocês terem um entendimento de como essa dinâmica ela é super bacana, mas se a gente só fica, né? Se a gente só, digamos assim, se preocupa, né, com se a gente não absorve a mesma, entendeu? Se a gente não traz ela para a nossa dinâmica, a gente não consegue colocá-la em prática, entendeu? Então é necessário absorver, trazer para colocar em prática, como nós conseguimos fazer com a piscininha comum do IF Latam, por exemplo, e muitas outras piscininhas comuns. Né? Então, nas demandas, por exemplo, né? Realizar tanto um registro mínimo dos acontecimentos que cada uma das pessoas, projetos, se fizerem presentes, vivenciar pelo menos 3 lives diferentes.
nenhuma delas aconteceu, né? A gente não chegou a fazer lives, nem eu que me propus a fazer no Twitter, né, no X-Twitter, eu acabei vendo que se eu fosse jogar uma energia nisso, o pessoal estava tão tomado pelo volume de coisas que estavam acontecendo no dia a dia, no DevConnect, que mal estavam conseguindo se falar ali para aquele canal que nós criamos temporário no Telegram do VR, que mesmo quando eu notificava diretamente a pessoa, mandava um DM para a pessoa, ela demorava, porque obviamente estava tomado pelo volume de coisas para fazer ali no dia a dia, então tinha o desafio da gente conseguir até se conectar. Eu falei, cara, o que vai adiantar eu fazer esse movimento, né? Está todo mundo tomado, né? O próprio Cauê, que acabou de chegar aqui, daqui a pouco a gente vai abrir para ele fazer o check-in, né? Ele estava com várias apresentações para fazer, né, no Regen Hub. Ele estava já super ocupado com N apresentações que ele tinha para fazer, né, fora toda a conectividade. Então tem isso também, né? Começar a co-criar uma arte para representar a presença do Rerê como protocolo. Isso aqui eu comecei a fazer, né? Mas eu não cheguei a compartilhar, porque eu estava percebendo que não estava acontecendo a dinamização de mútuo acesso aos recursos, né? E, ao mesmo tempo, estava todo mundo, obviamente, abarrotado de coisas para fazer com um evento dessa magnitude, né? Sempre tem muito mais coisas que não, você nem espera acontecer, elas acabam acontecendo, né? Pelo fluxo mesmo, né? Sabe, do imprevisível que vai acontecendo. Então, eu estou trabalhando nessa arte e eu pretendo apresentá-la agora no início de dezembro, né, para a gente poder dar uma olhadinha nela, etc. Para a gente poder ter isso, de repente fazer um material em torno dela, né? Enfim, os desafios, né? Aí está aqui, desafios é realizar a Desconferência 404, que acabou não acontecendo no sábado 22, e as oportunidades a partir do que as pessoas e projetos presentes colocarem como sendo significativo, o que estão presentes fazerem a conexão. Ou seja, a oportunidade seria, tipo assim, se o Catito ou a Yara da Perma Brasilis, né, 3.0, se manifestassem dizendo assim, poxa, ali na programação do Regen Hub tem uma fala de tal pessoa, seria muito bacana, eu adoraria poder, quem estiver presente lá, de repente, pegar o contato para poder trocar uma ideia. A gente acabou não conseguindo fazer isso também, né? Em suma. E aí, quando você parte para fazer a cocriação da piscininha, se vocês deram uma olhada, não sei quantos de vocês deram uma olhada, eu fixei, né, essa piscininha ali naquele canal temporário que nós criamos ali, né? Tá fixada literalmente. Vocês vão ver ali, ó, dá de tudo. Tem o Rede Suporte em Loco, só de Rede Suporte em Loco tem o Pedro Ivo, né? O próprio Cauê que está aqui se dispôs também a fazer um Rede Suporte em Loco. Tem arte de finalização, tem disponibilização de cozinha, tem a live do Web 2 que a Carol ia fazer no Instagram, não sei se ela, de repente ela até chegou a fazer, mas ela não comentou na colheita que ela fez agora a segunda passada, no Campo Geral. Tem a live no Crypto Twitter, feira de trocas, o Fiat, né? Teve até um Fiat disponibilizado. O ponto de contato temporário que chegou a fazer, o rede de suporte em loco do Filipe, que também acabou não acontecendo. Bem, por que eu estou falando tudo isso? Não é para dizer que não valeu. Super valeu. Eu acho que toda a experiência que a gente está fazendo faz parte da prototipação, né, desse Blueprint Web3 GG, né, desse primitivo saber cultural do Rerê. Então, eu acho que super valeu e vale para a gente perceber que se fizer muito em cima, né, muito em cima do laço, como teste, é uma espécie de teste-estresse, muito em cima do laço, de repente com pessoas que não estão tão entronizadas, né, ou de repente até com quem está entronizado, mas que também não houve antecedência para que essa pessoa também pudesse entronizar com a própria dinâmica, ou a própria dinâmica ajudar a entronizar tudo que a pessoa gostaria de fazer, e o projeto gostaria de fazer presente, né? A gente acaba tendo uma experiência que ela existe, mas não existe, né? Ela existiu previamente, houve um esforço, uma concertação. Eu acho que isso que é o que acaba ficando rico, tá, galera? Essa concertação de se abrir para explorar, de fazer, né, dentro do conceito e da prática da abertura radical. Eu acho que isso, se você me perguntar, isso que foi de rico que aconteceu, né? Da ver esse movimento de pessoas que estão em torno do Rerê, que já sabem da existência, que pela primeira vez tiveram uma experiência de fazer parte de uma piscininha. Eu acho que isso super valeu, né? Mas, se você comparar com as outras dinâmicas anteriores de piscininhas, a gente vê que, de fato, não houve uma apropriação, acabou não havendo, de fato, uma dinamização
de mútuo acesso aos recursos. Então, essa é a observação geral que eu tenho para fazer. E antes de eu abrir aí para todo mundo se manifestar, né, para dar um feedback, etc., deixa eu abrir aí para o Cauê fazer um check-in dele, né, e a gente volta aqui para a gente fazer o nosso feedback loop aqui, a nossa rodinha. Vamos lá, Cauê, fica à vontade, cara. Salve, galera. Tô aqui mais para acompanhar mesmo. Queria saber aí do Manifesto Refi e tudo isso que está acontecendo. E, bom, tô aqui no hostel ainda. E, 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 pô, tá sendo uma A gente tá, experiência, a sua voz tá, assim, tá falhando pra gente, Cauê. A sua voz tá falhando pra gente. Não sei saber. é, Tá muito estável. Vocês conseguiram ouvir o Cauê é, aqui, gente? Tá muito robótico. conseguiram me ouvir? Tá muito falho. A gente ouve você falar uma frasezinha, duas, três palavras, depois a gente perde você completamente. A internet. Então tá, bem-vindo aí, cara. Bem-vindo, tá bom? A gente já tá aqui, já indo para os finalmente aqui, mas o que eu posso dar de feedback é que a gente ainda vai levantar com o pessoal se de fato vai haver uma cocriação do Manifesto ReFi. A base crítica para isso foi o reporte que eu fiz, já está pronto, né? Depois, não sei se você chegou a ver, mas eu posso te passar para você dar uma olhada. Em suma, e a gente aqui está só. A gente começou fazendo uma reflexão mais ampliada, né? Da dinâmica das piscinas e das piscininhas comuns de recursos compartilhados, que a gente vem fazendo há pelo menos 3 anos, né? Na dinâmica do ReRe. Depois a gente falou especificamente daquelas que foram muito boas, tá? Enfim, daquelas dinâmicas de piscininhas que deram muito certo, né? Mas porque houve muita antecedência, houve muita, né? As pessoas estavam no espírito para poder fazer a exploração, entender, enfim. Mas também houve também daquelas piscininhas que as pessoas chegaram em cima do laço, ficaram sabendo da existência de última hora, né? Da existência, como foi o caso agora do DevConnect, dessa dinâmica, e que teve experiências também que essas experiências passadas também deram certo, mas que essa em especial a gente chegou a fazer toda a dinâmica de ignição e cocriação, mas não chegamos a conseguir fazer a dinamização. Mas está tudo bem, porque eu acho que faz parte da prototipação, né, da PCDRC, né, das piscinas e piscinas comuns do ReRe. Então, o que basicamente a gente estava conversando aqui quando você chegou, tá bom, Cauê? Antes de seguir aqui, eu queria abrir aqui para o Catito se manifestar, que ele já fez uns comentários ali, né? No chat. A Yara também, né? Que chegou super junto. E se meu filho também, se ele quiser se manifestar, fica à vontade. Então começa por você, Catito. Fica à vontade. Catito? Ele escreveu no chat. Eu acho que é isso que ele queria falar. E demora um pouco. Preciso descer da escada, deixar o verniz, pegar o celular. Bom, a minha impressão, né, é que algumas dinâmicas acabaram se tornando acabaram tendo um pouco mais de fluidez, sabe? Dado algumas foi um momento de muita movimentação extra e dentro das dinâmicas do Telegram, por exemplo, o que vou aproveitar que está gravado, o que os queridos irmãos e irmãs que gostam de se expressar podiam definir um canal exclusivo para isso, e não todos os canais, né?
Se para mim, que ainda estou super instigado por essa abertura radical, confessando que o que mais me instiga é que eu não tenho abertura radical, sacou? Tipo, eu sei muito bem o que eu não quero perto. Então, eu sou muito ávido para descobrir o que que eu quero perto, né? Mas o que eu não quero é bem claro e definido para mim, assim. E isso me traz algumas limitações, né? Então, viver, experienciar e ter a oportunidade de vivenciar em coletivo, proposições de abertura radical me contempla muito, né? Como, como pessoa. Mas, ao mesmo tempo, infelizmente, o que eu senti, o que eu percebi e o que atrapalhou o meu envolvimento e desenvolvimento, assim, interacional na rede, foi muito desse. Era muita mensagem de cunho pessoal que eu não acho que deveria ter sido misturada, ainda mais naquele momento. E e muitas outras movimentações, né, que eu não gostaria de trazer mais ruído do que essa minha fala já possivelmente traz, assim. Então, acho que cuidar disso primeiro pode ser legal e também trazer assim uma sugestão de comprometimento de quem assume o bastão de administrador de qualquer coisa, né? É, entender que aí está um compromisso de abertura radical mesmo, assim. Então, não dá para estar ah, ah, numa posição de contribuição, né, que acaba gerando um pouco mais de desarmonia do que de harmonia, apesar de curtir, né, esse processo de entropia e sintropia. Mas acho que foi fora de hora e atrapalhou bastante. E aí, como. É isso. Falei demais. Passa a palavra. Não, não, cara, eu achei incrível o que você falou e concordo em grau número de. Eu acho que essa dinâmica, Catito, ela é constante, tá? Ela não pode ser de forma nenhuma imposta. Se a gente está trabalhando com abertura radical, open radical, né, como a gente vem fazendo a dinâmica RE, ela é uma dinâmica que tem que ser absorvida culturalmente, né? A partir da prática, da abertura, do interesse, da curiosidade, entendeu? Então ela é muito por aí, né? Pegando muito da minha própria experiência de muito tempo fazendo essas dinâmicas, né? Então ela vem muito por aí. É, o ruído, uma dinâmica interacional por natureza, ela gera ruídos, tá? Ela não é uma coisa limpa como as pessoas imaginam, tá? Qualquer dinâmica interativa, ela vai gerar, assim como qualquer fricção gera calor, né? Que é uma forma de movimento, é uma onda, é uma forma de geração de energia, o calor gera energia, né? Emana calor, a interação vai gerar ruído. Né? Sempre vai ter ruído, porque sempre vai ter as pessoas que estão menos síncronas, tem pessoas que vão estar mais síncronas, né? Tem pessoas que vão estar mais culturalmente apropriadas da dinâmica, vão ter outras que estão chegando. Então, todo esse rio caudaloso, né, de pessoas em diferentes momentos, com diferentes percepções, outras muito individualizadas, outras mais pessoalizadas, tudo isso faz parte dessa nossa exploração, entendeu? Eu acho que o bacana é o quanto azeitado está ficando a dinâmica, né? Você vê o tempo que demorou para a gente poder chegar e entender que ela tem essas fases diferentes, né? Tem a ignição, tem a cocriação, tem a dinamização. Anterior a isso, entender que o recurso disponibilizado pode ser categorizado como abundante, hepático, condicionado, entendeu? E entender que é uma dinâmica onde tem muito acesso entre pessoas e projetos, entre projetos, né? Em que a gente pode ter piscininhas temporárias, que é o caso das piscinas que são temporárias, são as piscininhas, né? As piscininhas comuns. Tudo isso faz parte dessa exploração altamente interativa, altamente orgânica, baseada na abertura radical, né? Foi, de fato, coevoluindo com o tempo. Então, a gente hoje tem alguma coisa que tem uma capacidade para, digamos assim, reorganizar o campo, né? O campo interacional
criar um campo internacional para reorganizar as pessoas, no sentido delas conseguirem se enxergar, se espelhar e parearem, e os projetos também, para poder rede-viabilizar uma desconferência 404, como nós fizemos no IFLATAM, por exemplo. Entendeu? Ou a gente fazer, como a gente vem fazendo desde 2023, uma edição da Feijoada Safra. Né? A gente esse ano não conseguiu fazer a terceira edição, né? Mas ficou para 2026, mas tudo bem, ninguém vai morrer por causa disso. Né? Mas, então é isso. Então a gente tem aí, eu acho que a riqueza está aí, tá, gente? É onde está a riqueza dessa dinâmica. Né? E com relação a essa última em especial, para mim o que ficou foi a chegada das pessoas que sabem da existência do Rerê, pessoas e projetos, que se dispuseram a chegar junto, né? Saber que mesmo pessoas que não estão muito conectadas chegaram junto, disponibilizaram recursos. Quer dizer, então, a coisa está começando a virar uma tecnologia social, né? Social e econômica também. Está começando a virar, de fato, servir de base para gerar uma economia política baseada no mútuo acesso, capaz de conversar com outras economias políticas, né? Baseado na troca, como é o caso da piscina de comprometimento da Sarafina Network, né? Baseado em voucher, etc. Então, essas experimentações nós estamos começando a fazer. Né? Então, eu acho que tudo isso está sendo super válido. Né? A questão toda é a gente trabalhar com a perspectiva e não com a expectativa. Né? Justamente para não gerar uma frustração de que não deu exatamente da forma como... Não, gente, é sempre uma experiência de fronteira para o tipo de sociedade que nos tornamos, o tipo de ethos que nós criamos, né? Muito baseado na Guerra Fria, na Guerra Quente, no 0-1, na esquerda e direita, na polarização, né? Na sociedade altamente individualizada, literalmente um hack. A gente está fazendo um hackeamento da lógica existente. Entendeu? Então, não há de se pressupor que a coisa está institucionalizada, porque não está. Então é um experimento de fronteira. Tá? É um experimento de fronteira que tem tudo para ser apropriado das mais diversas formas. Né? E é o que já está começando a acontecer, entendeu, Catito? Estou dando um feedback para você nesse sentido. Vamos continuar e passar aí para a nossa querida Yara. Yara, querida, fica à vontade. Bom, o que eu assim, às vezes no caso, quando foi essa vez assim, foi meio bem em cima da hora e confesso que às vezes eu fico meio confusa assim na dinâmica, né? Natural, mas aí eu senti que ficou mais confuso ainda. E, e tipo, sei lá, ficou meio separado, sabe? Não senti muito conectado, tipo, todas as pessoas entendendo o que está acontecendo, né, com disponibilidade para isso e com abertura para isso. E aí, bom, atrapalha, né, um pouco a proposta. Mas, mas enfim, é isso. Eu tenho uma dúvida sobre, tipo, toda essa dinâmica, ela, tipo, essa da ignição, cocriação, dinamização, essas coisas, elas estão documentadas, tipo, escritas em algum lugar? Porque, tipo, eu gostaria muito de ler sobre, sabe? Eu acho que fixaria melhor na minha cabeça Então, e sim, acho que. estou numa planilha. Estou numa planilha. Eu posso, amanhã eu vou Legal. botar aqui na planilha para você, querida. Pode Eva. continuar falando, desculpa. Pode continuar falando. Não, mas é só isso. É que eu acho que fica, pelo menos fica mais fácil pra mim de ficar mais a par, sabe? Tipo, na mesma sintonia, assim. É só isso. Faço a palavra. Então vamos lá. Você vai querer se manifestar, filhote? Falar alguma coisa aí da sua perspectiva? Muito legal, né, pai? Sobre essa parada do empático, né? Sobre o outro, não sobre nós mesmos como indivíduos. É isso. Eu tô lendo agora o documento, né? Que você mandou ali, o manifesto. E eu já doc, eu tô lendo aqui, é isso. Só isso pra falar mesmo. Já tô compreendendo. Isso é muito novo. Show de bola, filho. Maneiro. Demais da conta. Deixa eu botar aqui a planilha para vocês darem uma olhada. Tá tudo documentado, Tayara. De A a Z, tá? Tudo bonitinho. Quem fez foi este que vos fala aqui, né? Como facilitador. Vocês podem conferir a planilha aí. Peraí um momentinho, só deixa eu pegar ela de novo. Que não pegou aqui. Enquanto eu estou pegando a planilha, Giuseppe, eu sei que você está viajando de volta aí para sua casa, não sei.
Você conseguiu pegar alguma coisa do que nós conversamos aqui, Felipe? Você estava no meio de um encontro, né? Mas você conseguiu pegar alguma coisa? Fica à vontade de falar, Gil. Sim, eu vou chegar numa parada aí para poder relatar. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, está tudo muito bonito aqui, mas eu pensei que ia lá no Congresso em Buenos Aires, mas sem a estrutura assim, do local correto para ficar, né? Assim como ocorreu em São Paulo também, eu acho que o que você relatou, né? Se tiver uma programação boa, uma divulgação eficiente, as pessoas não conseguem oferecer tudo que seria um recurso talvez abundante, né? E não poderia ser abundante, que não chega nem a ser aquele recurso é, condicionado, né? Aí a gente vai aprendendo, né? Vamos ver nos próximos aí se a gente divulga melhor, né? Os recursos que estão disponíveis, né, para não ocorrer isso que você falou, e sobrar alimento lá, pô, e ter gente passando, pô, quero pagar um valor mais alto, podemos ir na cozinha lá, tá, para não nadar e morrer na praia no próximo evento. Né? Essa concepção aí, não sei se era esse o ponto da minha fala. Entendi que era isso. Né? Bom, maravilha, José. Obrigado, querido. Legal que você aos pouquinhos, né, no tempo do seu tempo, você fazendo suas coisas no dia a dia aí, você sempre dá um jeitinho de sincar, né? Tá lembrando muito o Cauê nos seus primeiros tempos na dinâmica do Rerê, lá em 2023, sempre chegando junto em todos os ciclos que estavam acontecendo. E você, seja lá o que esteja fazendo, você está sempre buscando chegar junto para entender a dinâmica, né, como um todo. Muito feliz, né? Você está nesse fluxo aí. Vamos tentar agora ouvir o Cauê para a gente finalizar aqui. Vamos tentar ouvir o Cauê, ver se a gente consegue ouvir ele. Eu vou tirar aqui o vídeo para ver se a gente consegue ouvir o Cauê aí, querido. Vai lá, fica à vontade, cara. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Oi? Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. O Giuseppe, isso. Vai lá, agora vê se melhora, Cauê. Manda ver. Não, beleza. Cara, eu acho que assim, o que eu acho que rolou envolveu também uma questão que foi, a gente teve pessoas que participaram do surgimento do Rerê, né? E que chegaram a experienciar algumas piscinas e que ficaram distantes e voltaram, né? Eu acho que isso também trouxe uma questão, né, para a piscina, porque gerou também talvez esse alinhamento, né, de como funciona e tal. Eu acho que acabou ficando um pouco mais difícil. Eu, eu já tinha comentado que eu achava que a piscina ela foi feita muito em cima da hora, né? E daí eu acho que nesses casos a gente tem que literalmente limitar o acesso, a gente tem que definir ali, assim muito claramente como que vai ser esse acesso e qual que é o propósito, né? Pensando que tinham pessoas chegando e que estavam vindo, acho que o intuito da piscina era mais dar apoio para as pessoas que estavam vindo, né? Para elas poderem se conectar, terem o que elas precisavam aqui e a gente também poder propagar sobre a piscina aqui. Isso aconteceu, acho que de formas, por mais que a gente não tenha divulgado e tal, acho que o foco do Rerê acaba nem sendo tanto divulgar tanto, né? Chegar para tantas pessoas, mas chegar para as pessoas que têm interesse. E eu acho que isso rolou muito bem, assim. Todas as conexões que eu fiz aqui, eu citei o Rerê, falei do Rerê, falei do Vini, falei que tem que rolar uma, uma conexão, né? Entre as coisas. Tem um cara que está aqui no hostel comigo, que é o Jonathan. A gente está trabalhando juntos num conceito e eu acho que isso vai ser o que a gente vai
Bom, vai ser o que eu vou trabalhar aí como Grow Ecosystems. E está diretamente relacionado com o que a gente vem construindo com o Rei. Então, em breve, espero ter algumas outras oportunidades também que são fora da Gumpil, né, que estariam mais relacionadas à minha própria iniciativa. Mas esse cara, ele já está conectado com o Tiberius, ele já conhece, sobre, assim, ele é meio que estudioso do termo de cibernética, né? Bom, tá me ajudando muito, assim, a meio que conectar várias das coisas que a gente está fazendo, né, com o conhecimento a priori, assim, né, o conhecimento que dá uma base sólida, assim, para a gente conseguir ter uma parceria institucional, por exemplo, né, para a gente chegar nesse momento de ter uma parceria institucional forte, sólida e tal. Então, acho que tudo está acontecendo de forma peer-to-peer, como deveria ser, né? Eu acho só que essa questão da piscina, a gente definir mais o protocolo da piscina, sabe? Gastar mais tempo falando sobre essas questões mesmo, igual o Cati trouxe, a Yara trouxe. Eu acho que a gente definir esse flow da criação, da ignição, né? Dinamização e tal. Eu acho que isso é o mais importante que a gente tem agora, assim, para a gente melhorar, sabe? Aproveitar esse que tá fresco na mente de todo mundo e a gente trazer meio que uma perspectiva mesmo, né, de como que a gente, como cada um vê, né. Para mim, eu acho que uma piscininha que seja feita, sei lá, para a próxima semana, 2 semanas, ela tem que ser bem limitada no número de pessoas que vai participar. As pessoas que têm que estar participando, elas já têm que estar por dentro, assim, minimamente, né, e se não tiver, eu acho que quem estiver convidando tem que fazer esse trabalho antes de acessar a piscina, antes de estar na piscina, né? Eu acho que esse é o trabalho, né? De se convidar. Não é simplesmente convidar para a piscina e tal, né? Eu acho que tem uma espécie de embarque ali que a gente faz também na piscina. Então, não sei, fiquei pensando se essa ideia da criação de conteúdo, né? Que a Yara trouxe, se ela já não ajudaria muito a gente nessa parte, sabe? A gente ter essa documentação. Beleza, tá no spreadsheet, né? A gente pode ir lá dar uma olhada para ver como ficou. Mas eu acho que ter mesmo uma página estática ali que tem já todas essas. Uma página mesmo, né? O mais sintética possível, com todas as informações-chave, né? Tipo, as etapas para a criação da piscina, quais são os tipos de disponibilização, alguns exemplos que já aconteceram no passado, eu acho que isso seria crucial para as pessoas verem, dessa vez aqui uma pessoa colocou recurso, essa foi a condição, então um exemplo de cada tipo de disponibilização, né, e acesso. Acho que isso também complementaria legal e ajudaria a gente nesse processo de criação das piscinas. Eu acho também que seria interessante ter os tipos de piscina, né? Então a gente define quais são os tipos de piscina. Então tem a piscininha, que é temporária, tem a piscina que continua. Então a gente definir isso assim e definir esses detalhes de cada um, eu acho que é de suma importância. Bom, no mais é isso, assim. Tô animado, quero. Daí esse cara que eu conheci aqui, ele está super animado para trazer um dos estudiosos mais cabreiros assim da parte de cibernética, que é o Paul Pangero. É um cara que está publicando ainda sobre esse assunto, né? E ele acha que o Paul ele teria interesse em participar das conversas com o nosso grupo, especificamente sobre esse tema, sobre cibernética. Então, eu fiquei pensando se a gente não faria a gente fazer um sync local, né? Para trazer o Jonathan, que é esse meu amigo, e para trazer o Paul, o engenheiro, convidar o Tiberius, que também está conectado com ele, e seria vamos dizer, uma ótima oportunidade para a gente fazer, juntar todo mundo, Vini, toda a galera aí que está em órbita nesse tema com nós. É isso. Show! Excelente feedback aí, Cauê. Eu acho que o tempo para fazer isso já chegou, no sentido que você colocou. A gente precisava de ter um volume empírico de experimentação, com uma amostra, digamos assim, uma diversidade grande
de contexto, de pessoas, né? Não tinha como você fazer essa documentação a priori, né? Até porque a dinâmica é ligada à livre aprendizagem, não é uma dinâmica cinática, conteudista, então eu acho que está o momento de fazer isso. Nós até fizemos a ignição da Wiki, como você sabe, do Rerê. Ela chegou a ganhar um primeiro desenvolvimento, acho que a gente já pode retomar e ter uma sessão dedicada só a isso, ao Wiki, né? Eu posso perfeitamente puxar isso aí, eu acho que faz sentido fazer essa documentação agora, porque a gente já tem um volume grande de experiências anteriores, entendeu? De muita experimentação, né? Então, a gente já pode, digamos, fazer o MMC, né? Você lembra disso? Não sei se ainda se estuda, eles estudam nas escolas, né? O MDC, MMC, a gente pode fazer o mínimo denominador, o MDC, o mínimo denominador comum, né? Dessas experiências e a gente ter isso registrado na Wiki do Rei. Eu acho que faz todo sentido, sim. Eu concordo com você. Bem, galera, a gente chegou aqui nos finalmente, tá? Desse Syncap especial, para a gente poder fazer uma reflexão e apreciação, né? Das dinâmicas das piscinas, em especial essa última, que foi uma espécie de teste de estresse mesmo. A gente tem feito também essas dinâmicas de teste de estresse para entender até quando dá para rolar ou não dá para rolar uma dinâmica como essa, né? Então, fico muito feliz, o Nós agradece a presença de todo mundo, em especial aí do meu próprio filho que está aqui. Tá bom, eu achei incrível o meu filho estar aqui. Tá muito feliz com a presença dele. Tá? E é isso, gente. Vamos finalizar aí só dizendo uma palavrinha. Ontem, Catito, eu falei para finalizar lá o Syncap, o Sync local, né, com a palavrinha e acabou que não foi uma palavrinha, né? Foi toda uma colocação que cada um fez. Mas enfim, hoje é só com uma palavrinha mesmo. Qual é a palavrinha que te vem à mente, né, ao coração das nossas corações aqui, nosso Syncap especial? Começando por você, José. Qual é a sua palavrinha, querido? A gente não está te ouvindo. Agora sim. Difusão do conhecimento, inclusive eu te mandei pelo WhatsApp um artigo, vários artigos, e deixei também um PDF lá ontem no encontro, não sei se você viu, e te passei pelo WhatsApp. Eu peço que você divulgue e passe a palavra aí para o Cauê. Passa a palavra. Valeu, José. Sua palavrinha aí, sua apreciação na forma de uma palavrinha para o checkout. A minha apreciação é difícil, hein, Vini? Caramba. Não sei que palavrinha. Essa pode ser a sua palavrinha, não sei que palavrinha. Pode ser uma expressão, não tem problema nenhum. Saudade do Brasil. Pronto, são duas. Já foi. Agora passa aí para alguém. Tem a Yara, tem meu filho, tem o Catito. Vai lá, Yara. A minha palavra é construção. Muito bom, Yara. Passa para quem, Yara, querida? Passo para o meu pai. Ele já falou? Quem? Meu pai, ele já falou ou não? Não, seu pai não falou, nem o Enzo falou. Muito grato, filha. Cauê, você não lembrou da palavra? A palavra é estigmática. Isso tem a ver com o que a gente conversou hoje, em inúmeros aspectos. E eu me amarro nesse senso também. Um fraterno abraço a todos. Ótimo dia para nós. Passo para ti, Enzo. Um abração também, meu irmão. Um abraço. Minha palavra é compreensão. Show de boela. Então tá, filhote. Então, galera, então é isso. Fizemos aí o registro, foi bem bacana. Vai estar disponível, né, no canal do YouTube do Rerê, para quem quiser dar uma olhada depois. Quem quiser revisar, né, muitas coisas que nós conversamos aqui, foi bem rico a nossa conversa. Tá? Então, beijo no coração de todos, um excelente dia para todos nós e vamos nos falando ali. Tá? E lembrando que
a partir da semana que vem, o Telegram do Rei vai passar por uma completa reconfiguração, tá, gente? Uma completa reconfiguração, totalmente, vai ter toda uma outra dinâmica de como interagir a partir dele. Eu vou fazer isso junto com o Gustavo Cavalcante, eu já marquei com ele. Enfim, é isso, gente. Beijo no coração, fiquem bem e vamos nos falando. Valeu.